Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Serjão Matemática. Assunto de hoje, 7 principais funções da matemática que você precisa saber para ir fazer a prova de Enem e também de vestibular. Acompanhe comigo, olha aqui na minha tela. Primeira dica, a função do primeiro grau. Pessoal, veja bem, toda função deve ter essa estrutura. F de um conjunto A a um conjunto B. Nesse caso aqui, eu escrevi aqui, ó, o A seria o R de R em R. Então, o domínio reais contra domínio reais também. Todo elemento x vai se corresponder com essa função. AX mais B com A diferente zero. Então, esse primeiro R aqui é o domínio contra domínio e aqui o f de x, imagem. Veja bem como é a composição dos coeficientes dessa função do primeiro grau. O B é o coeficiente linear, o A, coeficiente angular. O que cada um desses elementos faz? O B, ele vai ser o ponto de interseção da reta da função do primeiro grau com o eixo Y. E o A vai me indicar a inclinação. Então, veja bem. Então, lembre-se, a função do primeiro grau é uma reta. Então, o traço no gráfico é uma reta. Então, se o A, para o A maior que zero, o coeficiente angular, é uma reta crescente. Olha aqui, uma reta crescente, passando pelo ponto B. Passa pelo ponto 0 do x, B do y. Está aqui, ó. Então, se for ax mais 3, vai passar aqui no ponto 0,3. Tá vendo? Função crescente está aqui. Se o A for negativo, a função é decrescente. Então, imagine que o A, um valor menos 1, por exemplo, né? Passando pelo ponto 2, por exemplo, seria 0,2. E se o A for igual a zero, aí é uma função constante, não tem inclinação, não tem crescimento e nem decrescimento. Está aqui do meu lado. Beleza? Aqui na função do primeiro grau, vamos um pouco mais na função do primeiro grau. A função quando o B é zero e o A for 1, então essa reta vai passar no zero e a inclinação vai ser, o coeficiente angular vai ser 1, é a reta chamada que representa a função identidade. Então, está ali a função identidade, a função f de x igual a x. A função é chamada linear quando b é igual a zero. Então, repare, toda função identidade é também uma função linear. E aqui eu coloquei um 3, tá vendo? Um coeficiente angular maior, então ela é mais inclinada. Agora, repare aqui o b, o coeficiente linear. Repare em vermelho, f de x é igual, aqui ó, do meu ladinho, aqui ó, f de x é igual a x mais 3. Esse 3 é o ponto de interseção da reta com o eixo y. Olha outra função, x mais 1. O 1 é o ponto de interseção com o eixo y. Tá vendo bem aqui do meu lado aqui? Veja bem, pessoal, então o que o B faz? O B translada a função do primeiro grau para cima e para baixo. Ó, esse B aqui, cadê ele? Aqui, ó, esse B, ele translada. Então, se fosse um x mais 5, a reta subiria lá no ponto 5. Se fosse um x menos 2, a reta desce, interceptando lá no menos 2. Agora, olha só o que eu construí para você. Vamos ver aqui o coeficiente angular. O coeficiente angular, o A, do primeiro gráfico da função identidade, ele é determinado pela tangente de alfa. Olha lá no primeiro gráfico, olha lá, tangente de alfa. A tangente de alfa, pessoal, lá da trigonometria, ele é cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu joguei valores aqui. Vamos supor uma altura 1 e a minha base também 1. Então, a tangente alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, aqui embaixo, que vai dar 1 sobre 1, o coeficiente angular, 1. Então, no primeiro exemplo, tá vendo aqui no primeiro exemplo, o meu A é igual a 1x. Olha aqui. No segundo, eu fecho um triângulo ali, ó. Faço o ângulo alfa também, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto sobre adjacente, tá aqui. Então, eu teria tangente, ó, tangente de alfa, 3 sobre 1 igual a 3, que é este 3 que está ali. Então, repare, o coeficiente angular, ele mede a inclinação. E como é que eu vou trabalhar com essa inclinação? Desta forma, a tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, essa inclinação sai de tangente da abertura angular. Está aqui o gráfico, a análise da primeira dica, conhecer o gráfico, a função do primeiro grau. Beleza?
Pessoal, eu trouxe aqui a questão do Enem 2017, da prova azul, olha aqui, para a gente trabalhar. Vem comigo aqui na leitura. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. Muito bom, então nós temos o gráfico aqui até o dia 20. A representação algébrica do lucro em função do tempo T é... Olha, eu escrevi a fórmula aqui, ó. L de T é o AT mais B. Então, L de T é o AT mais B. Pessoal, observe aqui que o meu B, ele vai interceptar o eixo Y em menos 1000. Ó, menos 1000. Então, eu já sei que a minha função, o B é menos 1000. Então, eu já até consigo auferir o resultado. É letra D. Pronto. Tá vendo? Então, se eu conseguir entender os coeficientes, eu já consigo resolver a questão. Mas vamos supor que fosse uma questão aberta e eu quisesse aqui também calcular o coeficiente A, o coeficiente angular. Então, eu fecho o triângulo aqui, coloco um ângulo alfa, eu faço cateto oposto sobre cateto adjacente, ó, 3.000 sobre 15, né? Reparo que a minha base ali é 20, menos 5, 15. O A, então, é sempre a inclinação, o coeficiente angular mede a inclinação. Então, aqui do meu ladinho, aqui, ó, do meu ladinho, aqui, né? Aqui, ó, cateto oposto 3.000 sobre 15, 200. Logo, eu tenho a letra D, L de T igual a 200, T menos 1000. Coisa que eu já saberia se eu souber interpretar os coeficientes. Essa aula dica aqui de hoje, pessoal, é sobre análise gráfica. Análise gráfica. Então, nós vamos nos conter nos coeficientes. Olha a nossa segunda dica, entender a função do segundo grau. Os coeficientes, cada um dos coeficientes tem uma função na função. Então, ele translada, ele desloca. Veja bem, mais uma vez, eu tenho aqui, ó, f de R em R, no qual todo elemento x vai se corresponder com f de x igual a x² mais bx mais c. Então, ali eu tenho domínio, reais, contradomínio, reais. A imagem, né, vai ser o f de x. A representação da função do segundo grau é uma parábola. Ali está a parábola. Todos já sabem, né? Nós já vimos aqui em outras aulas, aqui, né? Inclusive tem aulas lá de função do segundo grau especificamente com cálculos do discriminante, da forma de Bhaskara, de soma e produto, cálculo do vértice, tudo. Assista lá no Serjão Matemática. Mas aqui eu estou fazendo análise só do gráfico. Então essa é a dica, né? Você, para fazer uma prova de matemática, tem que entender o que os coeficientes fazem. Então veja bem, se o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. E essa parábola, que é a representação da função do segundo grau, vai interceptar o eixo Y no ponto C. Então, à medida que eu tiver um número aqui, eu já tenho que entender que a parábola vai se interceptar com o eixo Y nesse ponto, ó, 0, C. Eu marquei aqui o x1 e o x2, que é objeto de função, que é objeto da fórmula de Bhaskara, né? Marquei aqui o vértice, né? Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, mas esse não é o objetivo aqui da análise dos coeficientes. Lembrando a você que se o a for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Repara aqui embaixo, aqui, ó, ele também intercepta no ponto C, ele sempre vai interceptar em 0C, o a negativo, a concavidade voltada para baixo. Em todas as funções, se o a for negativo, né, o número que vai multiplicar a função, ele vai, se ele for negativo, ele inverte de cabeça para baixo a função. Então fique ligado, fique ligado. Pessoal, o estudo do discriminante tem vídeo especificamente disso aqui, ó. Olha lá, se o delta é maior que zero, eu tenho estas situações. Olha aqui, o a positivo, o delta maior que zero, tem duas raízes reais diferentes. Se o delta é igual a zero, duas raízes reais iguais. Se o delta é menor que zero, não existem raízes reais, mas existe o gráfico. Lembre-se disso. Se o a for menor que zero, concavidade voltada para baixo, aqui, né? Então, esta análise, ó, se o delta é maior que zero, aqui embaixo em mim, ó, se o delta é maior que zero, duas raízes diferentes. Se o delta é igual a zero, uma única raiz, uma única interseção, que é esse caso ou esse aqui embaixo. E se o delta for menor que zero, não existem raízes. A parábola não intercepta o eixo x. Não quer dizer que não existe o gráfico. Existe o gráfico.
né? Se o A for maior que zero, a concavidade é voltada para cima, esse caso aqui. E se o A é menor que zero, esse caso aqui embaixo. Pois bem, fundamental essa análise agora, essa percepção. Preste atenção. Se o A é maior que zero, todos já sabem, concavidade, o buraco, né? A concavidade voltada para cima. Se o A é menor que zero, voltada para baixo. Está aqui. Beleza. Agora, o que o B faz? O B é responsável pelo translado da função, o translado na horizontal. Se aconteceu a partícula B é porque ele transladou. E olha aqui a regra que eu vou passar para você. O coeficiente B translada a função. Para os coeficientes A e B com sinais diferentes, a parábola translada para a direita. Olha aqui embaixo. A e B, sinais diferentes, translada para a direita. Sinais diferentes, direita. Diferentes, direita. Então, se os sinais de A e B são diferentes, transladou para a direita. Logo, se os sinais de A e B são iguais, transladou para a esquerda. E o ponto C é o ponto de interseção da parábola com o eixo das ordenadas, o eixo Y. Então, em preto, o que o A faz? Concavidade. O que o B faz, em azul? Translada. E o C, ponto de interseção da parábola. Então, veja bem. Eu trouxe aqui um exemplo. Olha aqui. Para o f de x igual a x² mais bx, repare que o C é zero. O C é zero. Olha a parábola em azul. O C é zero, então ele intercepta no zero. Olha a parábola em vermelho. O C é zero, então intercepta no zero. Olha, em azul, A e B têm sinais iguais. Ela transladou para a esquerda. Olha lá, transladou para a esquerda. Agora, olha em vermelho aqui a de vermelho. A e B têm sinais diferentes. Aqui, ó, A e B sinais diferentes. Ela transladou para a direita. Se os sinais de A e B são diferentes, translada para a direita. Tá aqui, ó. A e B tem sinais diferentes, a parábola transladou para a direita. Muito bem. Então, se A e B tiver sinais iguais, translada para a esquerda. Muito bom. Trouxe aqui a questão do Enem 2017, Libras, prova verde. Questão 143. Vem comigo a leitura da questão, vem comigo. Tá aqui, o cursor já tá. Suponha que para um trem trafegar em uma cidade a outra, seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Está aqui, ó. Altura 10 metros. Está aqui, né? Largura também. Muito bom. Por questões relacionadas ao tipo do solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja um arco de uma determinada parábola, como apresentado na figura 1 aqui embaixo. Deseja-se saber qual a equação da parábola que contém esse arco. Muito bom. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio e base na altura do túnel, como na figura 2. A equação que descreve essa parábola é... Pessoal, primeiro passo. A concavidade está de cabeça para baixo, voltada para baixo, então o A é negativo. Se o A é negativo, eu já vou riscar onde tem A positivo. Então, não pode ser a letra B. Não pode ser a letra D, porque o A aqui é positivo. De novo, aqui, ó, cortei aqui, né? Aqui o A é mais 2 sobre 5. Não pode. Não pode ser a letra D também, porque o A é mais 1. O A é quem acompanha x². Ó, já eliminamos duas possibilidades. Bom, agora vamos fazer a análise do B. Esse gráfico, ele transladou, ele movimentou nessa horizontal? Repare que não. Ele está simétrico. Ele não se movimentou. Então o B é zero. Então eu não tenho B. Mas repare que no A o B é zero mesmo, não tenho B. Eu só tenho A e C. No C também. Então a análise do B, ele não me ajudou em quantas questões. Então vamos fazer a análise do C. O C é o ponto que a parábola intercepta o eixo Y. Aqui, ó, lá em cima, o C lá, 10. Se o C é 10, eu já tenho que saber que a possibilidade de letra E, 25 lá embaixo, ó, letra E não pode. Então eu corto 25. Olha, estou entre duas alternativas só por análise dos coeficientes. Beleza? Muito bom. Agora, olha só, se eu pegar esse x igual a 5, é uma raiz, eu posso aqui, gente, fazer por soma e produto, eu posso colocar na forma fatorada, né? Tem diversas formas de encontrar essa função. Eu peço a você que vá lá nos vídeos de função do segundo grau, lá do Serjão Matemática, que tem isso detalhadamente, inclusive com demonstração da forma de Bhaskara, do vértice, tá tudo lá detalhadamente.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir valor. Se o x é 5, o que acontece quando o x é 5? Olha, eu pego aqui na letra C, repare, eu vou substituir, ó, na letra C, menos x ao quadrado, x é 5, mais 10. Cuidado que esse menos não está ao quadrado, né? Então é menos 5 ao quadrado, o menos não está ao quadrado, então é menos 25, mais 10, menos 15, certo aqui? Ou seja, ele teria que dar zero. Se o x for 5, o y teria que ser zero. Mas eu jogando 5 aqui, eu cheguei em menos 15, não zero. Então não é a letra C. Então só pode ser a letra A. Mas vamos testar a letra A. Ó, eu verificando a letra A, ó, aqui eu coloquei na letra A o 5 como x quadrado. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 2 é 50. Dividido por 5 é 25, então fica menos 25. Olha lá, ó. Menos 10, aliás, né? Menos 10, perdão. Então, 50 dividido por 5 é menos 10. Repare que isso deu zero. E tinha que dar zero, porque se o x é raiz, o meu y é zero. Então, nós ficamos com a alternativa de letra A. Então, repare a importância do entendimento dos coeficientes da função. Essa foi a segunda dica. Vamos para a terceira. A terceira é a função modular. A função modular. Normalmente a função modular sai da função do primeiro grau, ou do segundo grau, ou de outra função conhecida, no qual nós vamos aplicar o módulo. Olha aqui o desenho da função modular. Em cima, a definição. F de x é f de R em R, no qual todo elemento x vai se corresponder com f de x, que é módulo de x. O módulo, ele nos resulta valor positivo, mas dentro do módulo, essa variável x, ele pode ser positivo ou negativo, mas o resultado da minha imagem, sempre positiva. Então, o f de x vai ser x, se o x for maior ou igual a zero, e menos x se ele for menor ou igual a zero, aqui dentro, né? Então, repare que aqui é x elevado a 1, é uma reta, aqui ó, seria a função identidade, tá vendo? X elevado a 1. Eu fiz aqui o prolongamento de vermelho. Quando eu coloco o módulo, os valores de x que são negativos não podem projetar a imagem negativa, porque está em módulo. Então, ele vai projetar aqui no gráfico a imagem positiva. Ou seja, ele vai refletir para cima. Então, essa parte aqui seria aqui em vermelho, até embaixo, né? Ele reflete para cima, de modo que ele não vai ter valores negativos, tá vendo? Ele tem valores apenas acima do gráfico positivo. Pessoal, se eu pegar essa função f de x e subtrair 3, olha só, vale a regrinha do A e B, sinais diferentes. Sinais diferentes, transladou para a direita. Então tá aqui a função f de x igual a módulo de x. Se eu subtrair 3, menos 3, ó, A é mais 1, o B é menos 3, translada para a direita. Então, e se eu somasse 2, ó, A e B, sinais iguais, translada para a esquerda, 2. Olha, só de ver o gráfico, de observar os coeficientes. Sinais diferentes, translada para a direita. Sinais iguais para a esquerda. Repare, então, se eu tiver só a função f de x, tá aqui, ó, módulo de x, se eu somar 2, ele sobe no ponto 2. Se eu subtrair 2, ele desce no ponto 2. Então, o número que eu vou somar, ele vai transladar, ele vai deslocar a função modular para cima ou para baixo. Se eu tivesse módulo de x mais 5, ele ia fazer esse v lá no 5, iria subir. Mas repare aqui, eu vou criar outra situação. E se eu colocar um outro módulo? Então, f de x será módulo de x menos 2. Dessa forma aqui, ó, módulo. Aí repare que a parte que estava para baixo aqui, que aqui eu coloquei pontilhada em vermelho, ele vai refletir para cima, de modo que o meu resultado não tenha valores... Aqui, ó, deixa eu ficar do lado aqui. Não tenha valores, de modo que o meu resultado não tenha valores negativos, tá, pessoal? Bem aqui, ó, na minha mão, aqui, ó. Então, repare aqui, o módulo, de uma forma geral aqui, o módulo, ele não tem valores negativos aqui no gráfico, aqui embaixo. Olha lá que beleza. Tudo bem? Estamos bem? E se eu pegar uma função do segundo grau e colocar em módulo, olha aqui o exemplo da função do segundo grau em módulo, olha aqui, né? Então ele vai rebater, ele não tem a parte negativa, a parte em azul, tá vendo? Ele não tem, ele reflete para cima. Repare que tem valores de x que são negativos, mas o resultado da função não. Então ele vem aqui, o que seria de azul, ele rebate para cima. Repare também que aqui não tem a partícula B,
por isso ele não transladou. Se tiver o B, ele desloca aqui, né, na horizontal, e ele vai pegar no C, que seria menos 4, porém, como está em módulo, ele vai pegar lá no mais 4. Olha aí. Eu trouxe aqui para você uma questão da Universidade Federal do Ceará. É a terceira dica, então, o conhecimento da função modular. Sendo f de x igual a módulo de x² menos 2x em módulo, o gráfico que melhor representa a função. Olha mais uma vez a importância de você entender os coeficientes. Repare, eu já sei que o a aqui da função do segundo grau, vamos deixar o módulo para a última análise. A função do segundo grau é positiva, então a concavidade é voltada para cima. Então é uma parábola. Então não pode ser a letra D e não pode ser a letra B e D. Não podem ser aqui do lado. Olha a letra B, é reta. Olha a letra D aqui embaixo, reta também. Então já eliminamos a B e a D. Bom, repare que existe a partícula B e A e B têm sinais diferentes. Então ele translada para a direita. Se A e B têm sinais diferentes, transladou para a direita. Então repare que a letra A translada para a direita. Aqui seria o centro da parábola aqui, né? Então repare que aqui ocorre a simetria. Toda parábola ela tem uma simetria ali no vértice. Então se eu pegar o vértice e traçar um eixo paralelo ao eixo Y, tem uma simetria. Então, repare que ela transladou para a direita, a resposta é a letra A. Repare ainda que o C é 0, então aqui pega no ponto 0, mas aqui também. Então, repare que se aqui fosse mais, a resposta correta seria a letra C. Como é menos, sinais diferentes, A e B diferentes, transladou para a direita. Sinais diferentes, translada para a direita, alternativa de letra A. É isso. Pessoal, trouxe mais uma questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2019, a questão 35. Fique atento. O gráfico de f de x está esboçado na imagem a seguir. Tá aí, ó. Então, um gráfico de parábola para baixo. Então, A é negativo. Aí pede o esboço do gráfico de módulo. Módulo não pode ter valores abaixo de 0. Módulo de x menos 3 mais 2 está representado na alternativa. Vamos lá. Repare o seguinte, essa parábola aqui é f de x. O que aconteceria se eu colocasse módulo? Módulo de fx, só módulo de f de x, significaria que essa parte negativa aqui refletiria para cima. Não teria a parte negativa. Seria esse gráfico aqui, ó. Seria esse gráfico aqui, refletiria para cima. Se fosse módulo de f de x só. Agora, repare que eu estou subtraindo 3. Olha, A e B têm sinais diferentes, transladou para a direita. Então, seria esse gráfico aqui transladando para a direita. Ó, essa letra D não transladou para a direita, então não é o D. A letra E transladou para a direita, mas em módulo tem a parte negativa, então não pode ser a letra E. A letra C está fora de questão, porque a concavidade voltada para cima, né? O A é maior que 0. Então, nós temos a letra B, que transladou para a direita 3 unidades, olha lá, 3 unidades nesse ponto, olha lá, ó, 3 unidades, A e B sinais diferentes. Então, o centro dela aqui, ó, ela transladou para a direita, tá aqui, e ainda subiu 2 pontos. Então, ela estava aqui no chão, né? O vértice estava aqui, transladou para a direita e subiu 2 pontos. Então, esse vértice estava aqui, passou 3 e subiu 2. Está ali, ó, subiu 2 pontos acima do 3. 2 pontos acima do 3, né? Acima do 3? Não, acima do 5. Estava no 5 antes, aqui embaixo dá para ver. Estava no 5, subiu 2 pontos. Então, tá ali a alternativa de letra B. Tá vendo o quanto é fundamental a análise dos coeficientes? Análise dos coeficientes. Pois bem, vamos em frente. 4. Função exponencial é muito provável que venha no Enem, né? Tem vindo bastante. Provas de vestibular, é muito recorrente a função exponencial. Então, mais uma vez, f de r em r, asterisco positivo, porque tem restrição exponencial, no qual todo elemento x vai se corresponder com f de x igual a elevado a x. O a tem que ser pertencente aos reais sem o zero positivo e também tem que ser diferente de 1. Então, tem condições especiais a função aqui exponencial. Se esse a, que a gente vai chamar de base, for positivo, e ele tem que ser positivo pela definição, se ele for maior que 1, ele vai ser crescente. Se ele for menor que 1 e, é claro, maior que 0, né, entre 0 e 1, já que não pode ser negativo, não pode ser nem 0, ela é decrescente. Função exponencial.
representa a progressão geométrica. Tem aula de progressão geométrica lá no canal Serjão Matemática. Vai lá, assista. Vai lá, assista. Então aqui é análise gráfica apenas. Então se o A é maior que 1, função exponencial crescente. Se o A está entre 0 e 1, função decrescente. Está aqui o domínio, né? Reais, a imagem reais asterisco positivo. A curva tem que passar pelo ponto 0 e 1, se for simples assim, né? Repare que se eu somar 1, ela sobe, se eu subtrair 1, ela desce. A curva fica acima do eixo 0x, sempre a função exponencial. Nesse formato apenas AX, ela vai ficar acima do eixo. Trouxe aqui a questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está aqui em cima, 2016. É a quarta dica nossa de 7. Fica comigo aí, são 7. Fica comigo. Então vamos lá, considere a função f definida por f de x igual a 1 menos 5 vezes 0,7 elevado a x e representada em um sistema de coordenadas cartesianas. Entre os gráficos abaixo, o que pode representar a função f é, presta atenção. Aqui em cima, aqui, gente, ficou ruim aqui o menos, né? Então é 1 menos, tá lá do outro lado, lá, 5, aqui ó. Então ficou 1 menos 5 vezes 0,7 elevado a x. Então é uma função exponencial. O que caracteriza a função ser exponencial? A variável está lá no expoente. Então a minha base A é 0,7. Repare que 0,7 é menor que 1. Se 0,7 é menor que 1 e maior que 0, então o gráfico ele é decrescente. O gráfico é decrescente. A letra A está crescendo. A letra A está crescendo. Mas calma aí, que nós temos que fazer outras análises. A letra D está crescendo. A letra B está decrescendo. A letra C está decrescendo. E essa letra E não caracteriza exponencial. Então a letra E nós vamos riscar fora direto, porque ela decresce e depois ela faz outro movimento que não é exponencial. Bom, então por enquanto nós vamos tirar apenas a letra E. Olha, 0,7 é decrescente. Ótimo. Só que tem um menos antes, e o menos vira função de cabeça para baixo. Vamos devagar, pessoal. Acompanha o gráfico. Olha aqui, ó. Então 0,7, ó, o primeiro passo que eu disse a vocês. Esse 0,7 elevado a x, só esse. Mas repare que essa função 0,7 elevado a x está multiplicado por menos 5. O 5 dividiu aqui, né? O 5, cuidado, tá aqui em cima, que o 5 tem um menos. É menos 5. Tem um menos. Se tem menos, a curva exponencial inverteu de cabeça para baixo. Então, invertendo de cabeça para baixo, ó. Então, tá aqui, primeiramente eu multipliquei o 5. Repare que quando eu multiplico ele fica mais agressivo, né? Agora, multiplicando por menos 5, olha lá o menos, ó. Então, vai ser a representação do verde. De novo, pessoal, olha só. O 0,7 elevado a x dá essa função em vermelho. Se eu multiplicar por 5, ele fica mais agressivo, né? Ele vem mais alto e desce, passa pelo 1, então ele fica mais fechado, né? Mais agressivo ali próximo ao eixo y. E se eu multiplicar por menos 1, menos 5, ele inverte em verde, cabeça para baixo. E repare que aqui é menos 5, então nós temos uma função com esse comportamento. Mas repare ainda que está somando 1, então é menos 5 mais 1. Então esse em verde ele vai subir uma unidade, dando característica. Ó, então repare que aqui, com o menos, ele inverteu de cabeça para baixo, então não pode ser mais nem a letra C, nem a letra B. Nós ficamos entre a A e a D. A A e a D. Ele inverteu de cabeça para baixo e ele vai subir uma unidade. Então olha lá a resposta na letra A, ele vai ser assintótico aqui na linha que passa pelo 1, né? Então seria a resposta, se fosse só menos 507x, seria em verde. Somando 1, ele sobe um pouquinho lá no ponto 1, dando a alternativa da letra A. Então repare que nós fomos montando devagarzinho. Então 0,7 elevado a x em vermelho, aqui embaixo. Depois eu multipliquei por 5, ficou o gráfico em azul. Depois eu multipliquei por menos, o menos 5, ele inverteu. Se tem um negativo multiplicando a função inverte de cabeça para baixo, ela inverte. Que está ali em verde, e depois eu somei 1, e aí ele sobe no ponto 1, dando a alternativa de letra A, questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016. Pessoal, quinta dica, o logaritmo. Todo elemento x que se corresponde ao log de x da base A, esse A tem que ser diferente de 1. Olha o que acontece.
O logaritmo, se essa base for maior que 1, ele é crescente passando pelo ponto 1. Se essa base está entre 0 e 1, ele é decrescente também passando pelo ponto 1. Vem comigo. Ó. Então, olha só, se eu colocar uma em vermelho aqui, ó, f de x igual a log de x na base 2. Pessoal, esse vídeo é só análise gráfica, tá? Tem aula de logaritmo lá no Serjão Matemática, vai lá, assista. Se eu aumentar a base, repare que o logaritmo vai se aproximando do eixo x. Ó, log de x na base 3. Se eu colocasse um log de x na base 10, ele ficaria cada vez mais próximo, mais agressivo, mais próximo ao eixo x. Então, à medida que eu aumento a base, ó, base 2, base 3, se eu tivesse uma base 4, ele ia descendo, base 10 ficaria bem próximo do x. Do logaritmo. Então, aumentando a base, eu aumento também a agressividade do logaritmo, da função logaritma, tornando-se assim mais próximo ao eixo x, na horizontal. E aí eu trouxe aqui, nessa quinta dica de função exponencial e função logarítmica, é claro, aqui está a função logarítmica, aqui está exponencial, mas é logaritmo, desconsidera para mim, aqui em cima, aqui pessoal, aqui em cima está a função exponencial, desconsidera ali, quinta dica, função logarítmica, tá? Aqui é logaritmo. Bom, então vamos lá. Na figura, a curva S representa o conjunto de solução da equação y é igual a log de x na base A. Então, o S, ó, y é igual a log de x na base A, tá aqui. E a curva T em azul, peraí, S representa o conjunto de solução y log de x na base A. E a curva T, o conjunto de solução da equação y é igual a log de x na base B, tá aqui a curva T. Beleza, tá, aqui está. Repare que o A, então, ele tem que ser maior do que o B. O A tem que ser maior do que o B, porque ele está mais próximo do eixo X. Aqui, ó, bem aqui do meu lado. Pessoal, mas por estar crescendo, essa base tem que ser maior que 1. Repare que esse logaritmo aqui é crescente e crescente. Então, ó, como a função é crescente, nós temos que tanto o A ele tem que ser maior do que 1, quanto o B tem que ser maior que 1. Porque se as bases fossem menores, quer ver? Vamos voltar aqui no anterior. Aqui, ó. Se as bases fossem menores, ó, se fosse menor que 1, seria decrescente. Como ela está nesse formato, tem que ser maior do que 1. Volta lá, então. Então, o A tem que ser maior do que 1, o B tem que ser maior que 1. Logo, se o A é maior que 1, B é maior que 1, o 1 é menor que A e é menor que B também ao mesmo tempo. E nisso eu já elimino a letra E, eu já elimino a letra D, e já elimina a letra A, porque o 1 é menor do que os dois. E repare que quanto mais eu aproximo do eixo X, ele vai aumentando. Então, o A tem que ser maior do que B. Logo, o B é menor do que A. Alternativa de letra B. Muito importante o entendimento dos coeficientes. Fique ligado, pessoal. Função inversa, pessoal. A função inversa, ela tem que ser bijetora. Olha aqui, eu trouxe aqui uma função em preto, a função f. A inversa, ela reflete simétrica a bissetriz dos quadrantes ímpares. Quadrante ímpar, o que é isso? Ó, da direita para a esquerda, né? Aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, no primeiro e terceiro quadrante, se eu lançar esse pontilhado, a função inversa, ela vai dar essa simetria aqui, ó. Então, os gráficos de f, a função original, e a sua inversa, f menos 1, são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Repare que se admite inversa quando ela é bijetora, né? Para ser bijetora tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. A função exponencial e a logarítmica, elas são inversas uma da outra. Repare que se a minha base A for maior que 1, eu tenho a exponencial aqui, ó, e eu tenho o logaritmo. Então, se minha função f é logaritmo, função logarítmica, a minha inversa é exponencial. Né? Aqui crescente e aqui decrescente. Olha a função logarítmica f decrescente. Olha a sua inversa, simétrica em relação aos quadrantes, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Né? Então, está aqui f de x, então imagine f logaritmo, ó, log de x na base A, o x maior que 0, esse x é o logaritmando, o A é a base. Assista a aula de logaritmo lá no Serjão Matemática. A sua inversa, ela inverte, torna-se exponencial. Domínio, imagem, está aqui.
a sexta dica, então, funções inversas, funções que são inversíveis ou invertíveis. A função cujo gráfico está representado na figura a seguir tem inversa. Então, se admite inversa, já tem que saber que essa função é bijetora, já não está levando isso em consideração. E aí está perguntando, o gráfico da sua inversa é? Falou em inversa, deu o gráfico, você vai pensar aqui na bissetriz, os quadrantes ímpares, olha ali, e vai invertê-la em relação a essa bissetriz, Então, você vai inverter isso, vai girá-la em relação à bissetriz. Então, ao girar isso aqui, refletir, né? Não dá a letra A, não dá a letra B, não dá a letra C. Né? A bissetriz está aqui, ó. Olha, repare que vai dar a letra D. A bissetriz está aqui, né? Invertindo, repare que aqui é côncavo, ela vai virar convexa, né? Então, imagine você invertendo aqui, ó. Invertendo em relação à bissetriz. Logo, alternativa de letra D. É muito importante esse tipo de análise, esse entendimento de funções. Eu trouxe aqui a sétima dica, a nossa sétima dica, uma dica de uma função diferente dessas principais, no qual eu tenho que fatorar e chegar a algo que eu conheço. Repare, essa questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desse ano de 2020, questão número 42. Olha o que aconteceu. O gráfico de f de x igual a x ao cubo está representado na imagem a seguir. Olha, x ao cubo, tá vendo? X ao cubo. Ela passa pelo zero. O esboço do gráfico de g, dessa função g, ela é x ao cubo mais 3x quadrado mais 3x mais 1. Está representado na alternativa. Então, aqui pede-se o gráfico da alternativa g. E ele deu a f. E aqui não montou relação nenhuma de g com f. Será por quê? Se ele deu um gráfico, é para ser utilizado. Então, repara aqui o seguinte, é para ser utilizado. Então, volta aqui, é para ser utilizado. Ô, pessoal, deixa eu ficar aqui bem no cantinho aqui, deixa eu subir um pouco mais, porque tem um gráfico ali, ó, aí, e assim. Vamos lá? Então, repare o seguinte, repara aqui, volta aqui. Se eu tenho esta função aqui dessa forma, o que é a função g? O que a função g está fazendo aqui em relação à função f? Eu vou pegar a função g e escrever aqui embaixo, ó. Aqui a função g, tá aqui, ó. G é x ao cubo mais 3x quadrado mais 3x mais 1. Isso parece alguma coisa? Isso lembra algum produto notável, alguma situação? Pessoal, esse x ao cubo mais 3x quadrado mais 3x mais 1 é o cubo da soma de três termos. Então, se eu fatorar x mais 1 ao cubo, aqui é a forma fatorada, aqui é a forma expressa, né? Dá, ó, cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, você tem que enxergar a forma fatorada. Então, repare que esse x mais 1 ao cubo, eu consigo, então, saber que g de x, na verdade, é x mais 1 ao cubo. Então, a partir de f, que foi dado o gráfico aqui, eu consigo chegar. Repara aqui no f, ó, o x, f de x é x ao cubo. Mas repare que eu quero agora somar 1. Se A e B têm sinais iguais, ele translada para a esquerda. Então, esse gráfico daqui vai transladar para a esquerda. Por quê? O A, que é 1, e o B, que é mais 1, da função do primeiro grau aqui dentro, né? Aqui dentro, imagine x mais 1. Sem o cubo lá fora, né? Então, sinais iguais translada para a esquerda, sinais diferentes translada para a direita. Qual desses gráficos aqui só translada para a esquerda? Ó, aqui ele transladou para a direita. Então, se fosse menos 1, seria a letra E. A letra A, ele subiu, né? Então, ele subiu aqui, teria que somar um número para ele subir. Aqui também. Aqui desceu, teria que subtrair um número. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra D. Translado para a esquerda, a letra D. Repare que quando o x for menos 1, o y é zero. Repare aqui, ó, menos 1, a raiz. E x é menos 1, mais 1 vai dar zero, ao cubo vai dar zero também. Pessoal,
Diante dessas 7 principais funções, o estudo não termina aqui, né? Então repare, ainda existem as funções trigonométricas. Eu gravei lá no canal Serjão Matemática estudo sobre a função trigonométrica, que é a 8ª dica, 9ª, 10ª. Nós ficamos por aqui na 7ª dica. Eu espero ter ajudado vocês. Pessoal, se fez sentido para você, dá o like para mim, dá o joinha, divulga o canal Serjão Matemática. É isso, galera. Comente aqui embaixo. Ative o sininho de notificação, porque sempre tem vídeo novo. Grande abraço!